Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e é uma grande alegria estar com você aqui. Se você é professora do Jardim de Infância, olha, você está no lugar certo, seja bem-vinda. Aqui nós trocamos muitas sugestões e eu também gosto de ouvir as suas. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve, compartilha com suas colegas. E no nosso canal tem novidade, nós temos um grupo lá no Telegram que você pode ficar à vontade para trocar informações e sugestões conosco. Não é só este material que eu mando lá, tem muito material de outras professoras que elas colocam aí chamadinhas para vocês mandarem para os alunos de vocês. Elas colocam também sugestões de hinos, de atividade. É um canal muito rico. Você precisa fazer parte dele também. Estou esperando vocês lá no Telegram. E aqui, se vocês tiverem sugestões e quiserem colocar nos comentários também, fique à vontade. E eu trago para vocês como sugestão da nossa aula 3, que traz por título Jesus ressuscita a filha de Jairo. Eu trago alguns hinos que eu achei sobre esse assunto. Certo? Na verdade, são dois hinos ali, né? Tem o nosso hino da acolhida, que nós cantamos todos os domingos, o nosso hino permanente, que é os livros da Bíblia. E aí eu trago os dois hinos sobre a aula. Se você tiver mais algum hino que não está aqui, por favor, deixa nos comentários aqui embaixo, ou, como eu disse, coloca no nosso grupo lá no Telegram também. O Memorizando achei muito tranquilo, dá para você memorizar com gestos, né? Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Então, é bem facinho. Eu achei que esse trimestre é mais fácil, né? O nosso memorizando. Então, com gestos já é possível eles decorarem, certo? Sugestão para a história, o nosso Jesus articulado. Vamos usar bastante eles, né? E ali eu trouxe também uma outra cena que eu vi na história de uma professora, não vou lembrar o nome dela, mas eu deixei o link ali. Entrem lá, uma história muito abençoada, achei muito bonitinha. E ela traz ali, olha, uns bonecos para fazer toda essa ilustração da história. Eu acho bem bacana também. Se você achar que é válido, muito legal. O que ressaltar na história? O Jairo, ele não era qualquer pessoa ali, né? Então, ele era um judeu, né? Ele era um das chefes da sinagoga, era ele que organizava ali a cerimônia judaica que eles tinham, certo? Então, era uma pessoa importante, uma pessoa bem conhecida. Ele liderava um grupo de judeus que se reuniam nas sinagogas para fazer a leitura e a interpretação das escrituras, que é como se fosse o nosso culto hoje, certo? Então, ele era como se fosse um chefe deles ali. Então, era uma pessoa bem conhecida na cidade. E a gente lembra que os judeus ali, ressalte com as crianças, ou esses judeus, né, das sinagogas ali, eles não gostavam muito de Jesus. Tanto que foi um desses os principais líderes judeus ali que fizeram tudo, né, aquelas armações ali para matar Jesus, certo? Então, eles não gostavam, mas o Jairo não se importava com a opinião, né, contrária desses outros colegas dele ali, das outras pessoas, dos outros judeus das sinagogas que conviviam com ele. Não, ele, quando ele viu a filha dele doente, ele vai até Jesus, se ajoelha aos pés dele e sabe que ele é o único que pode curar a filha dele de 12 anos. Certo? Então, olha a fé que ele tinha. Ele não se importava com nada. Ele sabia que esses amigos que ficavam ali querendo apontar erro, não poderiam ajudar ele. Que o único que podia ajudar ele era Jesus. Por isso que ele vai, né, ao encontro de Jesus. Jesus, ele ouve o pedido de Jairo, que Jairo fala assim, olha, né, Jesus vai com ele até a casa dele, né? Tá indo lá para a casa dele porque ele atendeu aquele pedido de um pai desesperado que estava buscando, né, a cura pela filha dele. Então a humildade, a fé e a insistência de Jairo moveu a presença de Jesus. Então ele foi na presença do Senhor, ele foi humilde, ele chegou ali mesmo ele sendo uma pessoa conhecida, ele tendo assim uma certa autoridade ali aonde, né, evangélica, né, eclesiástica que a gente fala, ali aonde ele residia, mesmo assim ele soube chegar na presença de Jesus com humildade, mas usando a sua fé, e ele ficou pedindo para Jesus. Então são chaves que nós podemos pegar como chegar para Jesus.
Primeiro, a gente não vai chegar determinando nada. Eu determino, eu ordeno. Não é assim que a gente chega na presença de Jesus. Nós chegamos com humildade. E também não adianta nós chegarmos com humildade se a gente lá no fundo, a gente não tem fé. Não acredita que realmente Jesus vai fazer o que, né, se for da vontade dele, ele vai fazer o que ele pode fazer. Você tem que acreditar que Jesus pode curar a enfermidade, você tem que acreditar que Jesus pode curar essa enfermidade. Eu acredito que ele pode curar, ele tem poder para isso. Ele pediu insistentemente para Jesus. Então você também, né, ali pedir para Jesus, insistir ali com ele, certo? Para que ele possa responder a sua oração. Porque primeiro você vai ter humildade para chegar perante ele, você vai ter que ter fé. Não, eu sei que Deus pode curar. Só que aí, e você vai continuar pedindo. Porque a resposta de Deus, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Tipo, o Senhor pode curar, mas o Senhor pode também não curar. E talvez essa resposta seja que essa a gente não aceita. Porque se você crê que Deus tem todo o poder, você sabe que ele vai fazer o que for melhor, não aos teus olhos, mas aos olhos dele, que enxerga a eternidade. Nós enxergamos essa fração de tempo, e Jesus não, Jesus, Deus, ele enxerga, ele é da eternidade, ele sabe tudo. Então, nós temos que confiar também que a vontade dele é a melhor, ela tem que ser boa, é agradável, certo? Então, pegaram bem essa parte, como a importância de você ensinar isso para suas crianças, como chegar perante Deus, porque eles ouvem muitas pessoas orando, certo? Então, ensine. O que é ter fé? Ter fé é saber que Deus pode fazer, como Deus também pode não fazer. E o que ele resolver é o melhor, porque a vontade dele é soberana. E a gente não pode desistir só porque, eu pedi, eu já pedi 2 dias, já faz 1 ano. A gente vê irmãs que oram 10, 12 anos pela vida de um filho, né? E Deus atende. Quantos testemunhos? Então a gente tem que continuar pedindo a Deus com fé, certo? E quando chegou a notícia que tudo estava perdido, porque aí Jesus estava indo até a casa de Jairo, quando os funcionários de Jairo veio e falou assim para ele, olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Quando Jesus ouve falar isso para ele, Jesus olhou para Jairo e disse, olha, não temas, crê somente. E o que o Jairo fez? Não temeu, ele creu. E quando ele creu, eles chegaram lá na casa, o Senhor tirou todo mundo, ficou só Jesus, a mãe, o Jairo, a filha que estava, né, morta ali, os discípulos que ele amava, os mais próximos dele, foram eles que estavam ali dentro e presenciaram o milagre de Deus. Mas por quê? Porque Jairo permaneceu crendo. Às vezes nossa resposta está tão pertinho, mas daí dá um medo, falta fé, e sempre Jesus falava para os discípulos, homens de pouca fé, quanto mais fé, mais milagre. Certo? Então, o que move é o agir de Deus na nossa vida é a nossa fé, crer. Certo? Então, isso é uma coisa que nós temos que ver. Para quem que Jairo deu ouvido? Ele deu ouvido aos homens que estavam só dando notícia ruim para ele? Ou deu ouvido e obedeceu o que Jesus falou? Se ele tivesse ouvido o que os homens falaram, que a maioria fala, né, ali no caso, ele estaria chorando hoje com a multidão. Mas naquele dia ele, né, se alegrou porque ele ouviu a Jesus, certo? E para finalizar, tem uma brincadeira que você pode fazer com ele. Sabe aquele telefone sem fio? Porque como a gente está falando ali, quem que nós damos ouvido? Né? Ali no caso ele deu ouvido a Jesus, mas tem pessoas que dão ouvido à multidão, e às vezes a multidão vai distorcendo o assunto, as pessoas vão distorcendo o assunto. Então o telefone sem fio ele mostra muito isso. Você vai falar uma frase no ouvidinho da primeira criança, que vai falando no ouvido do coleguinha. Então tem que ser uma frase pequena,
né? Não vamos pôr uma frase muito difícil aí, porque eles são novinhos. Então você fala uma frase ali, ó, por exemplo, ó, Jesus disse: "Não temas, crê somente". E aí ele vai falar pro coleguinha, pro coleguinha. Quando chegar no último, o último vai falar o que entendeu e não pode perguntar duas vezes, tem que falar o que entende. Certo? Então você faz uma vez ali só para testar, para eles entenderem a brincadeira, e daí na segunda vez você faz valer. E esse é o telefone sem fio mais comum. Agora tem um telefone sem fio que é corporal. Esse é um desafio um pouco maior. Você vai falar, vai representar a mesma frase, só que com gestos, né? Representa, abre os braços e fazer conta que é Jesus, né? Jesus põe a mão na boca para fazer, ó, Jesus disse. Aí faz o não com a mãozinha, né? Não tem, mas faz uma cara de espanto e junta as mãozinhas só para mostrar que crê somente. Então você faz alguns gestos, uma sequência de gestos e passa para a primeira da fila. Eu coloquei ali para vocês o link dessa filmagem, né, que tá aparecendo ali na imagem para vocês assistirem. A ideia é vocês verem ali a filmagem, né? Como que funciona a brincadeira, né? Não deem bola para a música do fundo ali. Eu não achei um outro filme, um outro vídeo com crianças mesmo, eu só achei com adultos, né? Então eu coloquei esse mesmo. Mas como você não vai precisar ouvir nada, é só para você ver mais ou menos como que funciona a brincadeira, que todos têm que estar virados para um lado, só vira na hora que o coleguinha bater no ombro, só para vocês entenderem como que funciona a brincadeira. Essas sugestões que eu trago para vocês, que Deus abençoe a aula de vocês. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like e compartilha, certo? Um beijinho para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!